Acabamos de cantar uma música que fala que pela cruz Ele nos salvou. E a cruz, de fato, é o ponto central da nossa espiritualidade, da nossa fé. A cruz de Cristo faz toda a diferença em nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto que lemos, se há um título que lhe seria muito apropriado, é a pobreza do homem e a riqueza de Deus. Porque ele vai nos mostrar exatamente isso. A extrema pobreza na qual nós nos encontrávamos. E a grande riqueza de Deus, esse Deus agindo em nosso favor. E resumindo aqui, antecipando os 4 pontos da nossa reflexão nessa noite, se você quer aí tomar nota, ou então você procure memorizar na sua mente, na sua cabeça, nós poderíamos resumir em 4 pontos a serem pensados nessa noite. Primeiro, qual era a nossa situação antes de Deus nos encontrar? Depois nós vamos pensar o que é que Deus fez. Depois pensaremos por que é que Deus o fez. E por fim, quem somos nós agora, depois daquilo que Deus fez. Então, olhando aqui para o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. O primeiro lugar que nós encontramos aqui é qual era a nossa situação, como nós estávamos antes de Deus nos encontrar. Olhando para o versículo 1, logo de cara nós somos informados que nós estávamos mortos. Diz o versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. E precisamos entender que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, você deve estar lembrado, quando Deus estabelece um limite que não deveria e não poderia ser cruzado. E Ele simboliza esse limite na forma daquela árvore, do fruto proibido. E Ele diz: e no dia em que vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão. E se você leu e conhece a minha história, pode facilmente observar que no momento que eles desobedecem, eles não caem duro no chão. Eles não perdem a sua inteligência, eles não perdem a sua capacidade cognitiva, ou de produzir coisas. Eles improvisam uma roupa para si, mas naquele momento eles se tornam mortos espiritualmente. Então, quando nós olhamos para as pessoas sem Cristo, é nesse sentido que diz aqui o apóstolo Paulo: uma pessoa sem Cristo está morta. Ela está morta na sua alma, ela está morta espiritualmente. Ela é incapaz de se aproximar de Deus por si só. E ela é incapaz de compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não é uma questão só de inteligência. Você certamente vai encontrar gente muito mais inteligente do que eu e do que você, mas que não tem Cristo e, portanto, espiritualmente está morta. Essa era a nossa situação. E o que é que nos matou? Diz o próprio versículo 1: nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. Delitos aqui significando as nossas transgressões e os nossos pecados. Existe um filósofo muito famoso, quem aí está na faculdade certamente já se deparou com esse nome, Jacques Rousseau. E o Rousseau dizia, entre outras coisas, que o ser humano ele é inerentemente bom. Ele nasce bom. Que o que o corrompe é a sociedade. Então ele nasce bonzinho, mas à medida que ele convive com uma sociedade perversa, ele vai se pervertendo. Então isso você vai encontrar presente até hoje em algumas ideologias, né, que diz que certas pessoas são boas por si só. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a herança que nós recebemos, o DNA espiritual dos nossos pais, algo maligno que nós já nascemos com ele, e que faz com que nós estejamos mortos diante de Deus. Naquela famosa frase que diz: eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Eu já nasci no meio do pecado. Aquilo que o teólogo João Calvino chamava da depravação total do homem. Não querendo com isso dizer que o homem
natural, não é capaz de produzir coisas boas, não é capaz de fazer o bem, mas significando que não existe 1 milímetro, um espaço sequer, na existência humana, na dimensão humana que não tenha sido afetada pelo pecado. Nós somos afetados pelo pecado no nosso corpo, mas também fomos afetados nos nossos sentimentos, nas nossas percepções, nas nossas intenções. Todos nós nascemos mergulhados no pecado. Somos pecadores por natureza, e sendo assim, diz a palavra, nós estávamos mortos diante de Deus. Diante do Senhor, espiritualmente, nós não podíamos nos aproximar dele, nem compreender coisa alguma. E eu ilustrava pela manhã, lembrando a história de um tio meu, já falecido, que tendo se encontrado com Jesus Cristo, e dobrado os seus joelhos, e recebido a Jesus na sua vida, e lendo agora a Bíblia, ele dizia, mas como é que eu não via isso antes? Está tão claro aqui, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a resposta é simples, ele não via porque ele estava morto. E morto não enxerga, morto não fala, morto não ouve. No aspecto espiritual. Você quer dizer, como é que eu acendi a vela? Você sabe para quem? Eu não entendi. Porque você estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A nossa situação não era apenas que nós estávamos mortos, mas também diz aqui, a partir do versículo 2, que nós estávamos escravizados. As pessoas que alardeiam e que zombam, que são livres, e que zombam de você por vir à igreja, por levar as coisas de Deus a sério, você certamente sofre essa pressão, dizendo assim, olha, eu é que sou livre, esse negócio de ir na igreja domingo, de se preocupar com as coisas de Deus, eu quero aproveitar a minha liberdade, quando a Bíblia diz na verdade que as pessoas que assim vivem alienadas de Deus, elas estão escravizadas, porque quando você não domina a coisa, mas é a coisa que te domina, você é escravo dessa coisa. E aqui ele apresenta 3 dimensões nas quais o ser humano sem Cristo está escravizado. Primeiramente, o versículo 2 diz que a pessoa sem Cristo é escrava do mundo. Olhando aqui para o versículo, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. É o fluxo natural de uma sociedade que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus, que faz lobby para coisas que são antagônicas a Deus, que as propaga nas novelas, nos filmes, nas universidades, na conversa com os amigos, que chama ao bem de mal e ao mal de bem, e que vai no fluxo onde a maioria está, como quando você está num rio, e você tem correnteza nesse rio, você está ali com a sua boia, né? Você já foi em Morretes, tem aqueles rios de Morretes, e aí você simplesmente se deixa levar, e é muito mais fácil, você não encontra oposição, você não encontra resistência, todo mundo concorda com você, você está no fluxo, no curso deste mundo, até o momento em que os seus olhos se abrem, você conhece a Jesus, e agora você desce da boia e você começa a caminhar na direção oposta, correnteza contrária. E aí você vai ter cansaço, você vai ter dificuldades, você vai muitas vezes ter desânimo. Vão dizer para você, largue a imundice, vamos juntos no fluxo. É o curso deste mundo. Definitivamente a voz do povo não é a voz de Deus. Também ainda no mesmo versículo 2, diz que nós estávamos escravizados não só pelo sistema, pelo mundo à nossa volta, mas nós estávamos escravizados pelo diabo. Diz aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos escravos também do diabo. Jesus, em certa ocasião descrita no Evangelho de João, olhando para os religiosos do seu tempo, para a gente que ia na igreja, que eram líderes, que estavam envolvidos supostamente com as coisas de Deus, ele os denuncia dizendo, vocês têm por pai ao diabo, e vocês estão preocupados em fazer a vontade dele. Ele é homicida, é mentiroso desde o princípio. Ou seja, apesar de eles serem muito religiosos, eles eram filhos do diabo, que é descrito pelo mesmo Jesus como sendo o príncipe do mundo que nós mencionamos agora.
Não se esqueça disso quando você olha à sua volta, que existe toda uma conspiração universal, na qual o diabo está marionetando o mundo e os homens para que se levantem contra Deus, para que vão no sentido contrário àquilo que Deus quer. E por fim, diz o versículo 3, nós estávamos escravizados por nós mesmos, porque aqui fala da carne, no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa velha natureza, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aquela história do deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos seguindo as nossas inclinações. Sabe aquela história do siga o seu coração? Você escuta em novela? Faz isso para você ver. Porque diz a palavra, o coração do homem é maligno, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós éramos escravos de nós mesmos, havia impossibilidade de negarmos, satisfazer a cada um dos nossos desejos, das nossas intenções, dos nossos projetos, muitas vezes opostos a Deus. Éramos escravos de nós mesmos. Aliás, quando você olha para o ser humano, juntando aqui a questão de que estávamos mortos e escravizados, nós podemos facilmente perceber como o ser humano é decepcionante. O ser humano é decepcionante, queridos. Você pega a pessoa mais virtuosa que você já conheceu, que você admira, e você começa a conviver com essa pessoa, e é só uma questão de tempo, você se decepciona. Não é verdade? Porque você descobre que não há nenhum que faça o bem, como foi lido hoje no Salmo 14, todos se extraviaram. Todos, não existe quem faça o bem 100% do tempo, o tempo todo. Porque ainda que sejamos capazes de fazer o bem, aqui e acolá, o homem sem Cristo está morto e ele está escravizado, portanto o ser humano é absolutamente decepcionante. Não apenas isso, mas diz aqui o versículo 3, o mesmo versículo 3, que nós estávamos condenados antes de Cristo nos encontrar. Diz lá no final do versículo 3, que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sobre nós repousava a ira de Deus. Deus estava contra nós. Jesus, em João capítulo 3, diz que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não é que será condenado, ele já está condenado. No mesmo João capítulo 3, versículo 36, ele diz que aquele que não tem a vida, sobre ele permanece a ira de Deus. E ira de Deus não é uma explosão de raiva de Deus, é uma ira justa, é a sua recusa firme de ceder o mínimo que seja para o mal, para aquilo que não tem a ver com a sua santidade. Não é como a ira do homem. Deus jamais vai transigir com a maldade, com o pecado. É uma ira permanente, constante de Deus e daqueles que estão envolvidos com o que Ele causa a sua ira. Eu me lembro, certa ocasião, quando eu estava em Sengés, você lembra daquele tempo, quando você aprontava? Muitos aqui tiveram essa experiência, e aí sua mãe falava assim, espere só o seu pai chegar. Vocês lembram disso? Ah, a ira do papai, que terrível, não é? E que nos ensinou o bom caminho. Mas por outro lado, a ira dos nossos pais, assim como a nossa, é uma ira falha. Porque eu estava me lembrando, certa ocasião em Sengés, a terra dos meus avós, quando eu estava na cozinha com a minha mãe, e ela reclamou, chamou meu pai para dar um jeito em mim, eu não sei porquê, eu era um menino muito bonzinho. E aí meu pai veio na sua ira. E ele entrou na cozinha na sua ira e agarrou o meu irmão, empatando o meu irmão. E aí minha mãe disse, não é esse. E ele ficou tão desconcertado que disse, olha, fica de crédito para a próxima vez. Sempre lembramos dessa história. Porque a nossa ira não é uma ira justa. Nós nos equivocamos, mas não. A ira de Deus é uma ira justa. De tal forma que nós estávamos condenados de uma maneira justa, nós merecíamos estar condenados. Assim é como nós estávamos mortos, estávamos escravizados e estávamos condenados.
as nuvens são negras até o versículo número 3, mas por fim surge o versículo número 4 e o raio de esperança que diz: mas Deus. Aí aqui está toda a diferença, irmãos. Mas Deus. Porque entre o versículo 3 e o versículo 4 está a cruz de Cristo. Está aquilo que Cristo fez de maneira cabal, completa na cruz do Calvário. Quando Ele entrega a sua vida e Ele nos inclui na sua morte. Nós agora morremos com Cristo. Ele paga o preço dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu a nossa morte. Ele pagou. Por isso que Ele diz: está consumado. Mas Deus, o que é que Ele fez? Este é o segundo ponto. Primeiro, qual era a nossa situação? Segundo, o que é que Deus fez? Versículo 4 diz que Ele nos salvou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E pulando lá para o versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos. Ele quebrou os nossos grilhões, assim como Ele ressuscitou a Jesus Cristo, Ele colocou vida em nós. E vocês sabem que o morto não pode reagir por si só, ele está morto. Você pode fazer costinha no pé de um morto, não faça isso, é só hipotético. E ele não vai reagir, ele não tem como reagir. Não havia como um morto se levantar, como nós nos levantarmos, mas Ele vos deu vida. Assim como Ele ressuscitou a Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou. Ele quebrou os nossos grilhões. Nós estávamos escravizados, mas Ele rompeu as correntes que nos prendiam, de tal forma que ainda que nós sejamos todos os dias atacados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, nós temos a possibilidade de vencer. Nós temos a possibilidade de dizer não para nós mesmos e para o diabo e para o mundo. E nós estávamos condenados, mas agora pela cruz Ele olha para nós e Ele diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tal como tantas vezes Jesus Cristo fez, Ele olha para nós e diz: vai, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Ele nos salvou. E como se isso não fosse o suficiente, versículo 6, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não diz que Ele fará, diz que Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você volta um pouquinho no capítulo 1, versículo 20 e 21, onde está falando a respeito do poder de Deus, diz que, versículo 20, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, aonde? Nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo subiu aos céus, Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos lugares celestiais. E nós fomos incluídos com Jesus na sua morte, ressuscitamos com Jesus, e agora nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, ainda que temporalmente nós que somos limitados, não vejamos assim. Para Deus, que não é limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a pergunta seguinte, ao terceiro ponto, é: por que é que Deus fez isso? E quando nós pensamos por que é que Deus agiu dessa maneira, a conclusão, lendo aqui nos mesmos versículos, é que Deus não o fez porque houvesse algo em nós mesmos que o motivasse a agir em nosso favor, algo de bondade, algo inerentemente bom em nós que motivasse Deus a querer nos salvar. Pelo contrário, Ele nos encontra completamente depravados, desde os nossos cabelos até a planta dos nossos pés, no nosso interior e no nosso exterior, e mesmo assim Ele quis nos salvar. Em outras palavras, Deus não olhou assim para o Paulo e falou assim: eu vou salvar o Paulo.
Porque ele está um excelente ciclista. Eu vou salvá-lo. Não. Ele ora para Paulo, para mim, para você, e ele sabe que nós estamos cobertos das chagas do pecado. E a motivação para ele agir, antes de tudo, está nele mesmo. Nós somos objeto do seu amor, mas ele o faz por causa da sua natureza. Versículo número 4, ele o faz por causa da sua misericórdia. Dê uma olhadinha no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. Você sabe o que você mereceria em certas situações e Deus não te dá aquilo, porque Ele é misericordioso. Alguns entendem mal, entendem que Deus está sendo mole, entendem que dá para brincar com Deus. Não, é que Deus está sendo misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Segundo, Ele o fez não apenas pela sua misericórdia, mas pela sua graça. Versículo número 5 e 8, novamente, pela graça sois salvos. E eu explicava pela manhã a diferença entre misericórdia e graça. Grave bem isso. Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. E graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Ok? Eu vou repetir. Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. E graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. É a graça de Deus, é o seu agir em nosso favor, nos dando a salvação acima de tudo, e muitas outras coisas que de fato nós não merecíamos, mas Ele nos dá. Também Ele age movido, versículo 4, pelo seu amor. Diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. O amor que não ficou meramente nas palavras, como muitas vezes acontece conosco, mas que se concretizou no fato de que Ele entregou o seu único Filho para ir até a cruz e morrer a nossa morte e pagar o preço pelos nossos pecados. Ele nos amou com amor eterno. E por fim Ele o fez, não apenas por causa da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor, mas versículo 7, por causa da sua bondade, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom, Ele tem uma justa ira contra o pecado, mas Ele não quer que os homens se percam, senão que cheguem ao conhecimento da verdade, e Ele age em nosso favor pela sua bondade. Não tem a ver com as nossas obras, diz o texto aqui na sua parte final, que nós somos salvos, versículo 9, não por obras, não pelo nosso proceder, para que ninguém se glorie. Nós não poderemos chegar diante de Deus e alegarmos que fomos salvos por algo de bom que nós fizemos. E como eu comentava pela manhã de um amigo meu que sempre dizia: não adianta, né, Ivan? As nossas obras põem um tijolinho no céu, os nossos pecados derrubam 10. Não tem jeito, nós precisamos da graça e da bondade do Senhor. Olha o que Deus fez, queridos: de mendigos, de condenados, de mortos, Ele nos libertou e Ele nos torna príncipes e princesas. Ele nos colocou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós que estávamos condenados, fomos tirados do atoleiro e fomos colocados nos lugares celestiais, como eu comentei na meditação dessa semana. O livro de Apocalipse diz que nós reinaremos com Cristo. Você se acha digno disso? De reinar com Cristo? Pois nós estávamos perdidos e nós reinaremos com Cristo Jesus. Isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor, isso é bondade. E em último lugar, o que é que nós somos agora? Versículo 10 diz que depois do agir de Deus em nosso favor, depois do que Ele fez por nós, temos nos encontrado tão pobres, tão mendigantes, tão impossibilitados de nos aproximarmos, mortos, e agir em nosso favor, e nos transportado para os lugares celestiais. O que é que nós somos agora? Versículo 10 diz: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos elas. Deus desde o princípio queria que nós agíssemos com boas obras, com bom agir em favor uns dos outros, agindo de maneira correta e em favor uns dos outros. Esse era o plano inicial. E vocês estão lembrados que lá no princípio, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria toda a natureza, e por fim, no último dia, está presente a Trindade, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E este homem criado agora é a obra-prima de Deus, é o ápice da sua criação, que infelizmente veio a se desviar do Senhor e da sua verdade. Por isso, Deus mandou um novo Adão, um novo homem perfeito, assim como Adão era, e este é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo agora Deus produz uma nova criação. Por isso que Paulo diz em outro lugar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a tradução mais adequada é: nova criação é. Surge agora uma nova criação através de Cristo Jesus, uma nova obra-prima de Deus, porque precisamente essa é a palavra que está presente no versículo 10 no original, no grego. A palavra é poimene, que quer dizer: nós somos a poesia de Deus. Nós somos a poesia, nós somos a obra-prima perfeita de Deus. Assim como lá no princípio, Deus olhou e disse: tudo é muito bom. Também diz Isaías 53, versículo 11, que Cristo, depois de ter feito tudo o que Ele fez, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É muito bom. Ele produziu uma nova criação, e nós somos novas criaturas e uma nova criação para andarmos agora em boas obras, para fazermos a vontade de Deus. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para obras. É isso que Deus fez por nós, através da cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus. E que Ele nos capacite não apenas para continuamente agradecermos, como faremos durante toda a eternidade, mas para obedecermos a Ele e a Sua palavra. E sabemos que mesmo no meio das nossas falhas e das nossas imperfeições, a obra está completa na cruz do Calvário, e Deus se agrada de nós através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe e aplique a Sua palavra aos nossos corações. A semelhança da manhã, eu quero pedir a sua licença para extrapolar um pouquinho do tempo nosso. A gente procura ficar dentro do limite para obedecer ao preceito das autoridades municipais. Mais 5 minutinhos para nós cantarmos de novo a música que nós cantamos hoje, uma música que fala da cruz de Cristo. E queria que nós o fizéssemos como uma resposta nossa à palavra que nós acabamos de ouvir. À medida que nós cantamos, você se concentre naquilo que estamos cantando e agradeça a Deus pela obra perfeita feita na cruz do Calvário em nosso nome.
por mim.